Ah, galera, chegamos no campo aí, ó, encontramos essa imagem, útero homogêneo, tá vendo? Sem prega endometrial. Lá nos ovários, lá a gente vai encontrar um corpo lúteo, aí o corpo lúteo aí, tá? Que a gente vai ter que fazer uma prostaglandina. Antes de fazer a prostaglandina, você tem que ter certeza da idade desse corpo lúteo, né? Para realmente ela ter receptores e a prostaglandina ocasionar a luteólise. Olha aí no outro ovário, a gente tem um folículo grande aí, tá vendo? Esse folículo aí, tomar cuidado, tá, galera? Um folículo de diéstro, para no próximo estro você não induzir esse folículo achando que ele é do novo ciclo, tá? E aí atrapalhar seus índices. Ah, então a primeira coisa que você tem que fazer aí é ignorar por enquanto esse folículo aí, né? Anotar, mas ignorar ele e ocasionar a luteólise desse corpo lúteo que está lá no outro ovário. Tá? A gente deu uma olhada no útero aí, viu se está limpinho e tudo mais. E aí, o que você tem que fazer após isso daí, ó? Fizemos a prostaglandina, vamos dizer que a gente fez a prostaglandina, e aí a próxima imagem que a gente tem seria essa aí, ó. Tá vendo? Um útero querendo fazer um pouco já de edema. Olha esse aí, ó. Tá vendo? Um ovário aí com alguns folículos pequenos vindo, ó, um útero já querendo ter um pouquinho mais de edema, um cisto aí, tá vendo? Não é líquido não, é um cisto que a gente passou ali rapidinho, tá vendo? O útero ali já com um pouquinho de prega endometrial e os ovários com múltiplos folículos pequenos, ó, múltiplos folículos pequenos aí no ovário. Aí, ó, a gente já vê o edema aumentando mais ainda, ou seja, a gente provavelmente já tem algum folículo aí no ovário que está produzindo estrógeno, então já tem um folículo dominante. Olha os ovários aí, ó. Tá vendo? Ó, múltiplos folículos pequenos, procurando ali, ó, parece que um do lado esquerdo ali já tinha uma certa dominância sobre os demais. Olha agora aí, ó, o dia seguinte. Olha como é que ele estava aí, ó. Olha como é que ele já teve uma dominância sobre os outros. Tá vendo? Então, é isso que a gente fala. Ó, o útero como é que já aumentou ainda mais a quantidade de edema. Ficar de olho aí. É também um indicativo, né? Que provavelmente, se a gente não tiver nenhum problema uterino aí, que a gente já tem um folículo dominante produzindo estrógeno ali. Olha aí que bacana. A fisiologia a gente vendo na prática aí com o ultrassom. Aí também, ó, um útero com mais edema ainda, beleza? Olha quantos parâmetros aí a gente vem avaliando, né? Aumento do edema uterino. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver esse aí, ó. Ainda mais edema do que o vídeo anterior. Olha esse aí, ó, como é que a gente já vê um edema e a gente vê um líquido ali no meio, tá vendo? A gente vê um líquido no meio do útero, então a gente já tem que acender uma luzinha aí para a gente saber. Olha aquele folículo, como é que cresceu, como é que desenvolveu, como é que ele se tornou dominante sobre os demais, né? A gente induziria ali, né? Induziria aquele folículo, esse aí já é no dia seguinte, a indução. Você vê que o folículo já tem ali a parede dupla, já tem uma pontinha ali, ó, apontando para a fossa de ovulação, como se tivesse uma fossa de ovulação ali, ó, tá vendo? Que ele aponta para ali, você vê que é um folículo já mais disforme. Se você for pensar em flutuação aí, já é um folículo que tem flutuação que a gente chama flutuação de bochecha, né? Flutuação 4, né? Um folículo que já está bem pertinho de ovular, você vê que ele já está meio disforme. Então é o que eu falo, ó quantos parâmetros, ó, a quantidade de edema em relação, a gente só mostra só o outro ovário aí, a quantidade de edema desse útero aí, ele já tá, esse aí eu tô mostrando um CL antigo que tinha ali, né? Mas ó, você vê que a quantidade de edema já tá menor do que aquelas que a gente viu, por mais que ainda tenha, obviamente, bastante edema aí, tá? Mas você vê que já tem menos edema do que tinha. Então, ó, menos edema, você vê aí, ó, um folículo pré-ovulatório, tá vendo? Já bem disforme. Você vê ele apontando lá em cima, nesse caso aí, ó, aparentemente a fossa de ovulação está lá em cima, uma pontinha lá em cima da nossa imagem aí. Você vê que eu falo da coloração mais acinzentada, o útero já com um pouco menos de edema do que normalmente a gente encontra no estro, nem sempre, tá, galera? Mas normalmente perto da ovulação você já tem uma diminuição do edema,
pouquinho de líquido ali no meio, aqui eu ainda mostro, tá vendo? Como é que você faz a ultrassom devagarzinho, como é que você acha bastante coisa lá, tá vendo? Então o ideal aí é que a gente desse tratamento, nem que a gente fizesse com ocitocina ali. Se aí, ó, para mostrar esse parâmetro que eu estava falando da coloração, né? Um folículo quando está bem perto de ovular, ele tem uma coloração mais acinzentada por causa da descamação das células da granulosa ali. Então, quando você compara com os outros folículos que tem uma imagem mais anecoica do que esse daí, tá vendo? Esse daí já tem uma imagem um pouco mais acinzentada e os outros já tem uma imagem um pouco mais anecoica. Então, você já vê essa diferença também, né, dessa descamação das células da granulosa ali já pertinho dessa égua ovular, tá? Ficar de olho em todos esses parâmetros, por isso que é importante quando eu falo a questão do quebra-cabeça aí, né, dos parâmetros que você precisa ter, que a égua tá te dando para saber e predizer o momento correto de indução, de ovulação, enfim, você tem muitos parâmetros, né? Aí você tem já esse folículo ovulado ali, a gente mostrou rapidinho o CL, o útero aí já com bem menos edema, né, do que a gente estava acostumado a ver, né? Agora a gente tem um CL ali que está produzindo progesterona, e essa progesterona já vai inibir todo o eixo hipotálamo hipofisário gonadal. Então, ó, olha a quantidade de edema aí, já bem baixinha em relação ao que a gente estava vendo, né? Então, quando a gente for lá, né, devagar, for até os ovários, a gente vai encontrar um corpo lúteo, aí ele aí, ó um corpo lúteo, e aí sim a gente fechou um ciclo estral, né, que é de uma ovulação até outra ovulação, tá? Aí só para mostrar para vocês mais um achado, né, aí já é um outro útero, tá vendo? Com líquido que muitas vezes você encontra pós inseminação, né, dia seguinte de inseminações. Então o que você faz com essa quantidade de líquido? Você tem que fazer uma ocitocina, você tem que lavar esse útero pós-inseminação, você vai ter que entrar com antibiótico. Olha o nosso corpo lúteo ali também do lado aí, ó, agora ficou boa a imagem, tá vendo? Um corpo lúteo aí, a gente já vê que teve ovulação. Vou mostrar para vocês aí, ó, aqui, ó, tá vendo? Corpo lúteo aí, e esse é o útero que tá com um pouquinho de líquido ali, né? Então, a gente, né, muito comum a gente encontrar éguas, né, já no pós-ovulados aí que tem esse líquido. E aí, com esse líquido aí, é bem tomar bastante cuidado. Tem um CL antigo ali, ó, no outro ovário também. Mas tomar cuidado com essa quantidade de líquido aí, entendeu? A gente tem que se livrar disso aí, vai ter que fazer uma ocitocina, ou, né, nesses casos aí, muitas vezes você já vai ter que entrar com um tratamento, uma lavagem pós-inseminação, ocitocina, ou mesmo já entrar com uma antibiótico-terapia, se você souber exatamente o que você vai tratar. Isso ali é só um cisto, não era líquido, esse último ali, né? E é isso. Aí só para mostrar para vocês, né? Isso aí também é um corpo lúteo, né? Muita gente às vezes tem dificuldade de diferenciar corpo lúteo cavitário, né? De folículo hemorrágico. Muitos deles são muito fáceis de diferenciar, mas tem alguns que são mais difíceis realmente de você diferenciar. E esse ali é um corpo lúteo cavitário ali naquela imagem. Um útero também já com bem pouquinho edema, né? A quantidade de progesterona que o corpo lúteo cavitário produz é igual ao do outro, né? Aí, ó, um folículo grande no outro ovário aí, né? Dessa égua que está com o corpo lúteo cavitário. Tomar cuidado, né? Mais uma vez, folículo de diestro aí, para vocês não caírem na armadilha de no próximo ciclo estral dessa égua achar que esse aí é o folículo dominante e esse folículo aí já estar aí por um tempão. Eu botei de novo aí, porque essa é uma dúvida muito frequente. Ah, égua com pouco edema e folículo grande, Rafael, o que eu faço e tudo mais. E muitas vezes tem um resquício de CL, tem alguma coisa lá no outro ovário que o veterinário nem está vendo. E se porventura só tiver um folicão desse mesmo e nem achar o corpo lúteo ou qualquer coisa do gênero, realmente é importante que essa égua prepare o endométrio, né, para receber aquele embrião. Então você tem que dar tempo ao tempo aí para você ver o que vai acontecer realmente com esse folículo, o que está acontecendo com essa égua, realmente passar o ultrassom de maneira eficiente nos ovários para ver se você não vê um resquício de CL ali que você tenha que evitar. Valeu, galera! Era isso aí, ó, que bacana.